Mentiras que mantêm você presa no cativeiro. A mentira, essa frase do Lenin, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E eu gosto também dessa frase da Joyce Meyer. Se você não conhece a verdade, você não pode reconhecer a mentira. Por isso que quando você está caminhando com a pessoa gaslight, com a pessoa abusiva, com a pessoa com traço narcisista, ou a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, você tem que buscar ajuda. Porque você se fortalecendo, você simplesmente vai acabar saindo dessa relação. Hoje vamos falar sobre as mentiras que mantêm você no cativeiro. Você não é louca, você só é codependente. O que todos afetados por adição, por dependência emocional, sentem é que você precisa de paz. Tem um livro da Elizabeth Menter, que ele não tem tradução ainda no Brasil, mas o nome do livro é Você Não É Louca, Você Só É Codependente Emocional. Esse é um livro que não tem tradução, mas é um livro que é interessante se você sabe inglês, para você ler, para você entender que essa é uma mentira contada muitas vezes. Uma criança compra facilmente uma mentira dos pais, mas nós já somos adultos, a gente não pode comprar essa mentira mais dos pais. E não importa o quanto que você vai crescendo e evoluindo. Dentro de você tem uma criança interior ferida, foi isso a obra do Freud. A obra do Freud, ele o tempo todo, ele fala desses conteúdos que estão aqui no inconsciente, que estão recalcados, mas eles foram plantados quando nós éramos criança. Então não importa o quanto você melhorou sua aparência, certas frases que foram ouvidas por você criança, elas vão se perpetuar na sua vida. Por isso que a saída é fazer análise. A saída é você tentar resgatar o seu eu verdadeiro e não o seu eu falso. Por isso, a gente tem que começar a entender dessas mentiras. Na live de hoje, 17 de novembro, a live exclusiva para membros, nós estamos falando da primeira mentira. Em dezembro, na primeira live, a primeira live vai ser em dezembro vai ser no dia 17 de dezembro, daqui um mês vai ser a primeira live de dezembro que eu vou falar de 2 mentiras. E na live do dia 29 de dezembro eu vou falar mais de 2 mentiras, que vão faltar 4 mentiras pra gente entender. E nas lives de dezembro eu vou falar da criança interior que fica ferida. Quais são as características, como que são essas feridas emocionais. Aí tem as feridas emocionais da injustiça, tem criança que foi injustiçada demais, tem criança que foi rejeitada demais, tem criança que foi humilhada demais, tem criança que foi traída demais e tem criança que sofreu muito abandono. E a gente vai conversar sobre isso em dezembro. Eu só tô dando um spoiler do que vai ser em dezembro, as lives de dezembro. Só tô dando um spoilerzinho. Então, a primeira mentira que é contada para você e muitas pessoas acreditam. Você não é louca e você não está ficando louca e não tem nada errado com você. A questão não é com você, a questão é fora de você. Esse é um sentimento profundo nos codependentes. Se for seu caso, você tem uma sensação o tempo todo de confusão dentro de você, desde que você é criança. E quando você pensa que pode confiar em algum pensamento ou decisão, alguém diz alguma coisa e você perde toda a confiança de novo na sua opinião. E isso torna você cansada para a vida, porque você não tem autoestima, porque você não aprendeu a confiar em você, a confiar nas suas emoções, não aprendeu a confiar nas suas sensações internas, porque ninguém fez você confiar em você. Então, uma criança, ela vai sentir o tempo todo que ela pode desagradar o pai, a mãe, a escola, o professor, aí ela cresce com essa sensação que o tempo todo ela pode estar desagradando a esposa, o marido, e aí ela fica com a sensação o tempo todo que ela pode ser louca. E isso, para uma criança, é absolutamente terrível, uma criança que não foi valorizada. E quantos de nós não fomos valorizados? Você, de repente, pode não ter sido valorizado e agora você é um adulto e você tem aquela sensação dentro de você o tempo todo que você não é valorizado.
Enquanto não consegue, ela fica pensando que tem algo muito errado com ela e que ela perdeu o amor da mãe, o amor do pai e a culpa o tempo todo é dela. Algo semelhante pode acontecer com o amor do pai, o amor do professor, amor das pessoas importantes. Então, o tempo todo, por exemplo, a mãe vai e se separa do pai pelos motivos do casamento, não tem nada a ver com a criança. Ela começa a acreditar que ela era responsável por aquele casamento. E quantas mães que são extremamente abusivas acabam dizendo: seu pai me largou por sua causa, seu pai me largou por isso, seu pai me largou por isso. Ou o contrário, né? O pai falando: sua mãe me largou por isso. A criança começa a acreditar que ela é responsável pelos adultos. E a criança tem a sensação que ela que foi a causadora do abandono. E ela começa a desconfiar das questões dentro dela, ou seja, ela sente que a culpa de tudo aquilo que aconteceu de ruim no relacionamento dos pais, a culpa é dela, e ela então vai desenvolver uma capacidade de não ter a capacidade de discernir quando ela cresce se aquilo é real ou não. E é muito comum que essa criança que está dentro de cada um de nós tem uma criança que recalcada ou não, eu repostei uma live de 2016 que eu falo das doenças autoimunes, tá? A última live. A live tá todo mundo do canal de YouTube, onde eu dou a experiência da Samira. Ela foi a minha inspiração de eu ter escolhido na minha tese de doutorado sobre doenças autoimunes e psoríase, porque ela chegou para mim totalmente sem pele. E com 3 meses ela fez o curso, ela começou a fazer o curso, logo depois que tem o curso já entra em terapia, porque o curso são 6 meses, é só teoria. Ela já na teoria, ela já começou a ter a pele já começou a nascer. Quando ela estava com 2 meses do grupo de terapia, que para se tornar psicanalista você tem que ter 100 horas de análise, que eu divido uma vez por mês um encontro de 3 horas e meia no grupo de terapia. Hoje a escola é 100% online, mas naquela época era presencial. E aí, em 2 meses do grupo de terapia, ela descobriu as questões internas dela, tinha a ver com a criança ferida que estava dentro dela. É fantástica a psicanálise realmente é fantástica. Então, ela começou a fazer experiência emocional corretiva com a vida dela. Mas assistam, é a última live postada, onde eu postei sobre emoções. É muito comum que essa criança vai se sentir confusa desde a primeira infância ali. A primeira infância até 7 anos de idade, que a família é a primeira unidade terapêutica, a segunda unidade terapêutica é a escola. E também ela pode ter desenvolvido uma tendência negativista, porque frequentemente as suas ações não geram o que geravam bons resultados. E essa criança, mesmo depois de crescida, ela não consegue decidir nada na vida dela. Ela não consegue entender o que está acontecendo na vida dela. Ela tem uma sensação o tempo todo de despertencimento. Ela não consegue decidir, por exemplo, em qual restaurante vai. Ela deixa o outro decidir. Aí quando o outro decide, ela tem raiva porque o outro decidiu um restaurante que de repente ela não queria. Mas como ela quer ser a eterna boazinha, ela quer ser aquela que quer mostrar para o outro que ela é muito boazinha, o que acontece? Ela fica com muita raiva dela, mas essa raiva é uma raiva camuflada, porque toda criança que foi muito ferida, ela vai ter a tendência de mostrar para os outros que ela é boazinha, ela vai perder a autenticidade, ela vai perder a espontaneidade, e ela vai ser um adulto que quer mostrar para os outros uma bondade que ela não tem. Então a gente estava vendo aqui qual é a mentira. Então a mentira é que essa criança não é louca, que essa pessoa não é louca, que tem muita coisa errada com ela, sim, mas isso foi fruto do ambiente que ela foi criada, não dela. Então qual é a verdade? Qual é a verdade então? A verdade é que a pessoa que tem esse primeiro comportamento, a educação dela foi num lar extremamente disfuncional, onde os pais não deram para ela a construção da autoestima, da confiança, e essa pessoa vai precisar fazer o processo analítico para ela mergulhar dentro dela, para entender por que ela está desse jeito. Agora, uma coisa que eu deixei para vocês no slide 36, cuidado, onde você foi abandonada, onde você
não teve afeto, é onde agora você é adulta vai buscar o afeto. Então, por isso que o relacionamento de pessoas abusivas se dá com pessoas que são fragilizadas emocionalmente, que têm dependência emocional. Porque aonde ela foi desamparada, rejeitada, exposta, não cuidada quando era criança, ela vai buscar algo agora adulta para proteger aquela criança interior. Eu quero deixar para vocês 2 dicas de filmes para você entender sobre essa criança interior que está dentro da gente. 2 dicas de filmes. Lorena, você pode escrever aí no grupo 2 dicas de filmes? 2 Vidas, com Bruce Willis. 2 Vidas, vocês que são membros do canal de YouTube, vocês vão ter acesso aos 2 nomes de filme. 2 Vidas com Bruce Willis e Rocketman com Elton John. O Rocketman é a história real do Elton John. Todos esses 2 filmes, inclusive, são os filmes que eu uso quando eu começo os grupos de terapia. O Elton John, ele começa o filme chegando num grupo de terapia. Esse filme, quando eu fui ver no cinema, em 2019, eu chorava no cinema, porque ele estava validando um grupo de terapia onde ele foi curado emocionalmente. E ele está... Na época do filme, ele estava há 27 anos livre de drogas, livre de dependência emocional, num relacionamento já de 27 anos. Então, já se passaram 89, 90, já se passaram 3 anos, então ele está há 30 anos. A única coisa que no final do filme ele falou que ele não perdeu foi o desejo de ser exótico. Então, ele continuava comprando muito óculos, muitas roupas, mas ele tinha perdido toda a dependência emocional. Ele tem 2 filhozinhos hoje, que foram, eu não sei se foi inseminação artificial, mas ele tem o marido dele lá. Então ali o filme começa, a criança interior dele aparecendo. Você já assistiu esse filme? E é um musical. E aí é fantástico. Ele chega todo cheio de indumentária, com a roupa vermelha, vindo de um show, e ele já não sabia mais o que fazer com a vida dele. Trilhardário, generoso, ajudando várias... Ele é da época do Fred Mercury, só que o mesmo produtor, eles tiveram o mesmo produtor, mas esse produtor, ele se envolveu com o produtor e destruiu a vida dele. E ele começa no grupo de terapia. E o 2 Vidas é um filme feito pelo Walt Disney, onde conta a história também do Bruce Willis, que era um cara que fazia a imagem das pessoas, um produtor de imagens, mas ele tinha uma criança interior que volta e chega na sala da casa dele com um aviãozinho. E a primeira pergunta que o Bruce Willis criança faz para o Bruce Willis adulto: você não tem cachorro, não? Então você não é feliz. E aí a gente vai desenrolando a história de 2 pessoas para vocês entenderem o que é esse recalque que eu tanto falo. Esses 2 filmes, de uma forma lúdica, explicam o inconsciente que volta. O inconsciente que volta é a criança que volta. E ele sempre volta. O nosso inconsciente sempre volta. E ele volta, se a gente não tem uma estrutura psíquica boa, ele volta destruindo a nossa vida. Então, cuidado. Onde você se sentia rejeitada, desamparada, abusada, onde as emoções eram imprevisíveis e havia muito medo, raiva, ressentimento, angústia e ansiedade, e além de tudo, isso, os adultos não sabiam lidar com as suas questões, não tinha zelo por você, não protegeram você. Então, com isso, pode te gerar hoje, você é adulto, e pode ser que você tenha comportamento de adicção, pode ser que você tenha comportamento de dificuldade financeira, pode ser que você tenha comportamento de jogar demais, pode ser que você faça uso de bebida, pode ser que você goste de trabalhar demais. Como é que é trabalhar demais em inglês? Como é que fala? Workaholic? É o workaholic? Falei certo? O workaholic, trabalhar demais. Você tem que trabalhar na medida certa, você não pode ser nem de mais nem de menos. Então, você seja um viciado em computador, em internet, nos aparelhos do ecrã. Ecrã é tudo isso da tela do computador. Então, um ambiente onde você não podia falar, sua opinião era questionada, você não podia debater ideias, mas a sua ideia não contava, ninguém valorizava a tua ideia. E onde a comunicação era toda truncada, onde tinha vários mitos, onde tinha várias dores. Com tudo isso, o desespero seu, aí você foi crescendo, sabendo que você estava enfrentando vários problemas e você não conseguia se libertar.
Então você não adianta hoje em dia você falar, vou deixar para lá, não vou mais pensar nisso, porque o nosso conteúdo recalcado do inconsciente, ele sempre volta. Então você tem que buscar uma ajuda terapêutica para você fazer uma volta com experiência emocional corretiva. E eu tenho até um grupo que começa em abril, é uma oportunidade para você começar. São 8 encontros, você no ato da inscrição você já paga os 8 encontros, porque não pode, tem que ser no mínimo 8 encontros. São nesses grupos de terapia que a Vanésia, ela chegou para mim com deslocamento de retina, que o oftalmo dela falou que ela ia ficar cega. Quem estava fazendo a Vanésia ficar cega era a criança dela. Foi nesses grupos que o Cristiano, a Joelma, veio e começou a entender as questões do filho dela, o Cristiano, que mora na Inglaterra. O primeiro grupo foi com o Cristiano, Joelma, foi com a Fran, eu não lembro, mas foi um grupo que eu abri ano passado, em abril, logo depois da pandemia, que impressionante como nesses 9 primeiros meses do ano passado, nós já estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 1 ano e 8 meses de pandemia. A pandemia ainda existe, tanto que a Holanda está tendo lockdown, sabe? Nos países da Europa estão vários conflituosos. Você não tem que ir para o carnaval. Cuidado, gente. Se não tivesse tido carnaval em 2020, talvez a gente não tivesse passado pelo que nós passamos. 600 mil pessoas foram embora. 600 mil pessoas no Brasil foram embora. Na Austrália, eu tenho uma aluna minha que mora na Austrália, Mônica. Na Austrália, a população da Austrália é 30 milhões de pessoas. A Austrália só tem 200 anos que foi colonizada. Aprendi isso com a Mônica, que mora na Austrália. E lá, como eles foram mais sérios, não tiveram tantas perdas. Então não brinca com a sua vida, não. Tenha cuidado. Então, quando eu falo de revelar, de deixar vir à tona, é como se você estivesse fazendo com que sua criança interior, que está aí dentro de você, escondida, usando várias máscaras, você vai fazer com que ela vai poder deixar de ter tanto conteúdo reprimido. E deixando de ter tanto conteúdo reprimido, você vai ser mais feliz. E é uma oportunidade você participar de um grupo de terapia e ter resgates de quem era você. Mas se você não pode, você só é membro do canal de YouTube, você assiste esses 2 filmes, Rocketman e com a vida do Elton John, e o Homem-Foguete. O Rocketman quer dizer o Homem-Foguete, né, Lorenzo? Uhum. O Homem-Foguete, a tradução. Porque ele tem um show que ele faz fantástico. O filme é fantástico. Eu assisti umas 4 vezes e amo assistir. E o filme que o Walt Disney fez com Bruce Willis. Bruce Willis é aquele do ex-marido da Demi Moore, e ele é o careca, maravilhoso, charmosíssimo no filme, sabe? E vocês vão entender que conteúdo é esse que volta, que criança é essa que volta. E sendo você mesmo que vai poder ser um instrumento de liberar todo o seu conteúdo recalcado. Acabamos o slide.